Muito boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de oração e proponho que começássemos a adorar o Senhor com o primeiro hino, 334, Sou peregrino e forasteiro. Muito bem, vamos agora fazer uma oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por estamos aqui todos reunidos, Senhor, a fim de te adorar e falar um pouquinho sobre a tua palavra. Bem abençoar-nos, Senhor, te rogo em nome de Jesus. Amém. Eu hoje, queridos irmãos, quero falar de um tema que é conhecido por todos, que é sobre as festas de Israel e a ligação que tem sobre o plano da salvação. Em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 15, Deus faz a primeira profecia bíblica que aponta para a inimizade entre a serpente, que é o diabo, Apocalipse 12, versículos 7 a 10, e a mulher, que é a igreja de Deus através dos tempos. Nesse contexto, a mulher, ou seja, a igreja, é a vencedora, pois pisa a cabeça da serpente. Foi a partir daí que Deus ensinou ao homem que havia um plano da salvação. Foi através do simbolismo da morte de um cordeiro que Deus mostrou que esse plano incluía a morte do seu filho, Jesus, em substituição do pecador. Então, quando Deus manda construir o santuário, onde se faria uma simulação do plano da salvação, foi a partir daí que surgem as festas cerimoniais em Israel, ou festas anuais da nação judaica. Normalmente, ou as festas principais,
que se comemoravam em Israel eram 7. A primeira era a festa da Páscoa, que começava no mês de Aviv, no dia 14, ou seja, equivalente ao nosso mês de Abril. Depois tínhamos a festa dos pães ázimos, começava logo no dia a seguir, a festa das primícias, a 16 do mesmo mês, depois a festa do Pentecostes, que era no mês de Sivan, que equivalia ao nosso mês de junho, a festa das trombetas, que era no mês de Tishri, outubro, e a festa do dia da expiação, que também começava no dia 10 do mesmo mês, que equivalia na mesma a outubro. Depois tínhamos a festa dos tabernáculos, que era já nos finais de outubro. Para além destas festas principais, comemorava-se outras festas ao longo do ano judaico. Hoje eu quero-vos falar de 2 festas que interagem com a nossa salvação. E a primeira dessas festas é a festa da Páscoa. Ora, acompanhe-me na leitura, por favor, em Levítico, no capítulo 23, versículos 4 a 5. Diz assim: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos jasmos do Senhor. 7 dias comereis jasmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Entendemos assim que a Páscoa é a celebração da morte de Cristo. Esta palavra Páscoa originou-se do termo hebraico que significa passagem. Quando o anjo passou e exterminou todos aqueles que não obedeceram à ordem de Deus. Assim, a Páscoa significa a passagem da morte para a vida, para todos aqueles que obedecerem. Representa também a libertação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, trazendo a salvação a todos os que creem nele. Em João 11:25, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso, a origem da Páscoa é uma comemoração que relembra a libertação da escravidão do povo judeu do Egito. Os israelitas escravizados esperavam ansiosamente pela sua libertação. Então, à meia-noite, o silêncio foi quebrado por gritos de desespero, e a ordem chegou. Estava na hora de partir. Deus enviou várias pragas ao povo egípcio, e a última, a mais terrível, que era a morte de todos os primogênitos, para quem não pusesse o sangue das ombreiras das portas. Mas para os israelitas seria uma noite de livramento. E Deus tinha-lhe dado instruções. É assim que vocês devem comer. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Os israelitas assaram os cordeiros sacrificados. Os cordeiros deviam ser preparados inteiros, nenhum osso devia ser partido em sinal da morte de Cristo, e nenhum osso devia ser quebrado do Cordeiro de Deus que por nós devia morrer. Assim também representava a inteireza do sacrifício de Cristo. E fizeram pão sem fermento, que eram os tais pães ázimos, porque não havia tempo para fazer o pão levedado. Todos comeram com pressa, com tudo preparado para partirem. Deus tinha avisado que tinham de estar prontos e ainda nessa noite eles estariam livres. O cordeiro devia ser comido com ervas amargas, indicando assim a amargura que o povo passou no cativeiro egípcio. Por isso, do mesmo modo, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser em contrição de coração por causa dos nossos pecados. A Páscoa foi significada ao longo da história na Bíblia, das marcas de sangue nas portas para os rituais de sacrifícios no templo. Agora, a Páscoa tem o seu significado completo com a morte e a ressurreição de Cristo. A partir do Novo Testamento, já não seriam necessários sacrifícios anuais de animais, porque o Filho de Deus cumpriu tudo de uma só vez por todas. Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar as suas famílias, e Deus sacrificou o seu próprio Filho para nos salvar. Todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Deus prometeu trazer julgamento ao mundo, mas Ele nos ofereceu um escape, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. A outra festa, que tem a ver também com a nossa salvação, é o Pentecostes, que se encontra em Levítico capítulo 23, versículos de 15 a 25. O Pentecostes comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus,
conforme está escrito no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Pentecostes era a festa das semanas ou das colheitas, uma celebração judaica que comemorava a colheita e a entrega da lei a Moisés. Ela representava também a gratidão a Deus pelas colheitas do trigo. A palavra Pentecostes significa 50 dias depois. E por isso é que se também diz festa das semanas, que queria dizer 7 semanas depois. 7 vezes 7, 49, e depois mais o próprio dia fazia os 50 dias. Esta festa era entendida pelos judeus como uma santa convocação, de modo que no dia de Pentecostes nenhum trabalho servil era realizado. Nesse dia, 2 pães assados deviam ser trazidos dos lares judeus, juntamente com as ofertas de sacrifício animal, para a expiação dos pecados. E a oferta também pacífica, naturalmente. Esse era um dia de grande alegria, onde o povo expressava gratidão a Deus pelas colheitas que tinham feito. Mais tarde, o Pentecostes passou a ser um aniversário da transmissão da lei a Moisés no Sinai. Os judeus calcularam, com base no Êxodo 19, versículo 1, que esse evento ocorreu no 50º dia depois do Êxodo, e por isso tornou-se uma tradição em Israel. No Novo Testamento, o Pentecostes é mencionado em 3 passagens diferentes. A primeira e mais importante faz referência à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos em Jerusalém, que se encontra em Atos 2. A segunda referência trata do apóstolo Paulo, que estava decidido a não se demorar na Ásia para poder estar em Jerusalém até ao dia de Pentecostes. E a terceira menção mostra Paulo disposto a permanecer em Éfeso até ao Pentecostes, devido à porta grande e eficaz. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 578, diz assim: como a Páscoa, a festa dos tabernáculos ao Pentecostes era comemorativa. Em memória da sua vida peregrina no deserto, o povo devia deixar agora as suas casas e habitar em cabanas, ou caramanchés, formados de ramos verdes, de ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiros. Por isso esta festa não só apontava para a peregrinação no deserto, mas também para a ceifa e colheita final, em que o Senhor enviará os seus ceifeiros para separar o joio em molhos para o fogo e colher o trigo para os celeiros celestiais. Em obediência à palavra de Yeshua, que antes de ascender ao céu ordenara que permanecessem em Jerusalém, os discípulos subiram da Galileia para lá, onde permaneceram por cerca de 10 dias até ao dia de Pentecostes. Enquanto aguardavam a promessa do Espírito Santo, os discípulos reunidos permaneciam em oração. De repente veio um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E viram algo parecido como línguas de fogo, que se separaram e pousaram em cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos, capítulo 2, versículos 2 a 4. No primeiro Pentecostes, Deus entregara a sua lei escrita em tábuas de pedra, em meio de relâmpagos, de trovões e fumo. No Pentecostes do Monte Sinai, apenas Israel é chamado a ser uma nação santa e um sacerdócio real. Mas no Monte Sião todos são chamados a participar. Todos são a geração eleita. Todos podem fazer parte do sacerdócio real para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a luz. Enquanto a festa da Páscoa era mais caseira, a festa do Pentecostes era uma celebração agrícola, onde se cultivava o trigo, a cevada e outros produtos agrícolas. Havia um momento em que todas as pessoas e até o estrangeiro era convidado a participarem, levando a oferta a Deus como agradecimento pela colheita generosa. Não é por acaso que o Shavu, ou Pentecostes, celebrava o início da colheita do trigo. Este cereal representa o homem, e com a descida do Espírito Santo, as 3.000 almas salvas naquele Pentecostes foram apresentadas a Deus como oferta movida de feixes de trigo para o seu reino. Aquelas almas eram as primícias das multidões que haviam de ser salvas ao longo dos séculos até à vinda de Jesus. Ao dizer que os campos já estavam brancos, prontos para a colheita, Jesus referia-se profeticamente a este Pentecostes. E nós temos estado nesta festa profética há mais de 2.000 anos, a partir do derramamento do Espírito Santo no Monte Sião. O Senhor tem cumprido a sua promessa em habitar nos nossos corações através do Espírito. Esta é a essência do Pentecostes para a salvação de cada um de nós. Sejamos, pois, zelosos, queridos irmãos. Sejamos conscientes do cuidado que Deus tem por cada ser humano. Amém. Ia propor que terminássemos agora com o segundo hino,
que será o 309. Vamos à colheita. Ceifeiros somos nós fiéis, ceifando para o Rei dos Reis, os frutos prontos para colher, que em derredor se estão a ver. Assim é o nosso Salvador, rendemos peito de louvor ao nosso Mestre céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo ainda, breve acabará. Nós trabalhamos por Jesus, que para os campos nos conduz. E se os obreiros poucos são, ociosos não fiquemos, não. Ainda há campos pra ceifar, que muitos frutos devem dar. Não ouves Cristo perguntar: quem quer por mim ir trabalhar? Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo ainda, breve o prazo acabará. Breve, breve, breve acabará. As horas vão passando já, o dia em breve findará. Conosco toma o teu lugar e por Jesus vem trabalhar, porque ocioso ainda estás, se a noite logo enfrentarás. Tu queres fruto ao céu levar, ou folha só apresentar? Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo ainda, breve o prazo acabará. Breve, breve, breve acabará. Agora, para me despedir de vós, vamos terminar com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, meu Deus, porque nos acompanhaste durante este período, Senhor, em que estivemos a ouvir a Tua palavra, para ficarmos mais conectados contigo, Senhor. Vem abençoar cada um que estava a ouvir a Tua mensagem, Senhor. Dá-nos uma boa noite, Senhor, e o resto de uma boa semana.
Te agradeço e suplico por Jesus. Amém.